Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos, nesse momento, adorar o Senhor. Estamos iniciando a live também, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Fique de pé. Estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. E, na verdade, já estamos na presença do Deus único, fiel e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor dos céus e da terra. Nós estamos entrando em adoração, em culto a esse Deus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus nesse momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai, meu filho, Pai, meu bem, vamos orar em nome de Jesus. Bondoso Deus, Pai Santo e Altíssimo, em nome de Jesus aqui estamos reunidos para mais uma vez, ó Deus, te entregarmos no nosso louvor, nossa adoração. Clamamos, ó Pai, pelo santo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Aleluia. Rogamos a bondade, a graça, a misericórdia que vem do Senhor por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos que por misericórdia e graça o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que estamos em adoração a Ti nesse momento, tanto neste local, como pessoas que entraram online aí, Senhor, onde estiverem, Senhor, que se ligarem juntamente conosco, nessa adoração ao Senhor, Pai, que todos sejamos conectados com Jesus Cristo, ó Pai, todos, ó Deus, reconciliados contigo por meio do sangue de Jesus Cristo, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo operando em cada um de nós, por Tua bondade e graça, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Salmo de número 100. Hino de louvor. Salmo de louvor. Salmo de número 100. Eu estou lendo na Bíblia Nova Tradução na língua de hoje. Então, é uma tradução atualizada, moderna e muito boa. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus nesse momento? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, ponha em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. De novo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Glória a Deus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos ser e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, queremos te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos ao Senhor. Essa semana tivemos 2 aniversariantes aqui na nossa amada congregação. Foi o nosso professor irmão Mateus e o nosso irmão Calebinho. Glória a Deus. Então somos gratos ao Senhor por essas vidas. Pai amado, graças damos a Ti, ó Pai, pela vida do nosso irmão Mateus. Graças damos a Ti, ó Pai, pela vida do nosso Calebinho, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Caleb. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Mateus. Entregamos eles nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, por eles serem, ó Deus, parte do Teu corpo, que estamos juntos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, Senhor. Estamos em comunhão para a Tua honra e glória. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre eles, Senhor. A bênção do Senhor que nos enriquece, não acrescenta dores. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer também por cada pessoa que Deus tem usado para abençoar esta obra, por cada pessoa que também está assistindo essa live, que Deus venha tocar em cada coração também e abençoar, em nome de Jesus. Bondoso Deus, graças damos a Ti, ó Pai, porque até aqui é o Senhor que tem nos ajudado. Deus, nós te agradecemos por cada pessoa que o Senhor Deus tem usado, ó Pai, para colaborar, para contribuir com esta obra, com este ministério. Senhor, pedimos que o Senhor venha recompensar cada um, ó Pai amado, porque o Senhor disse, Jesus, aquele que dá nem que seja um copo de água fria para os meus discípulos, em nome de meus discípulos, receberá, de forma alguma perderá seu galardão, mas receberá sua recompensa. Pedimos ao Pai a retribuição da parte do Senhor para cada pessoa que ama esta obra, que ama este ministério, Senhor. Cada pessoa também, meu Pai, que
tem aversão, que é contrário, entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor venha também retribuir a cada um conforme suas obras, conforme suas ações e intenções, para a glória do teu nome, Pai amado, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, amém? Amém. Vamos abençoar cada pessoa também que está nos acompanhando, Pai, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que está nos assistindo, Pai. Pedimos que o Senhor venha abrir nossos corações aqui para receber tua palavra. Venha abrir o coração de cada pessoa agora também, Senhor, nos lares, nas casas. Repreende, ó Deus, os principados, as potestades, repreende os demônios, repreende, ó Pai, todo impedimento, toda a força das trevas. Nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, Pai, venha dar ordens para que bata em retirada nesse momento e que o poder do teu Espírito Santo, ó Pai, venha agir e venha operar em corações e mentes para a tua honra e glória, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu João. Fundo musical. Você pode colocar aqui, meu filho, no fundo? Por favor. João, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 25 ao 27. João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, versículos 25, 26 e 27. Amém? Amém. Jesus, o pão da vida. Glória a Jesus. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, a multidão, Jesus multiplicou pães e peixes para a multidão. Jesus libera os discípulos e fica Ele mesmo despedindo a multidão. Jesus vai orar depois que Ele despede a multidão. Jesus não pegou o barco. Os barcos todos se foram, Jesus ficou sozinho, a multidão se foi, Jesus ficou sozinho e ele se retirou para orar. Jesus ora até altas horas da madrugada. Começou a tardezinha, ele vai até a quarta vigília da noite, por volta de 3:30 da madrugada. Jesus sai da oração e se dirige a seus discípulos que já estavam em alto mar, já estavam lá no meio do rio, no meio do lago, andando nos barcos. E Jesus, ele não tem barco para ir, portanto ele sai da oração, ele vai caminhando a pé sobre as águas. E ele anda sobre as águas e chega até seus discípulos, entra no barco. E quando Jesus chega do outro lado, agora, junto com seus discípulos, ele termina esse percurso, não mais andando, mas dentro do barco com os discípulos, talvez para não espantar a multidão que estava lá do outro lado esperando ele. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, lembrando que ele é Deus, mas ele também é homem e, portanto, ele pensa na reação que as outras pessoas teriam, que não são os seus discípulos. Se os seus discípulos, vendo ele andar sobre as águas de madrugada, pensou que era um fantasma, você imagina o espanto da multidão. Jesus chegasse lá, né? Ia pensar que ele estava querendo se aparecer, que ele era um mágico ou que estava querendo se mostrar, e essa não era e nunca foi a intenção de Jesus Cristo. Por isso ele termina o percurso de barco, e quando eles atracam o barco lá do outro lado e desce, a multidão encontrou Jesus do outro lado, do lado oeste do lago, como a gente acabou de ler no versículo 25. E a multidão pergunta para Jesus o quê? Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Queridos, eu tenho muita dificuldade, não sei, eu não posso dizer que eu tenho algum grau de autismo,
porque eu precisaria passar por um especialista para dizer isso, mas meu irmão sempre me fala, e as pessoas em minha volta sempre me falam que eu tenho muita dificuldade, realmente eu tenho, em entender as intenções das outras pessoas quando estão falando comigo. Eu tenho dificuldade. Então eu sempre preciso, para me entender o que a pessoa quer dizer, essa pessoa precisa ser clara e direta comigo, falar logo o que quer. Geralmente eu também sou assim. Então às vezes eu sou muito direto no que eu quero falar, porque eu só compreendo quando as pessoas vêm com a sua intenção e falam logo o que é, o que ela quer dizer para mim diretamente. Senão eu fico ali panguando e não entendo precisamente nada nas entrelinhas quando a pessoa quer falar. Jesus, ao contrário de mim, é a sabedoria de Deus encarnada. O pessoal faz uma pergunta: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus já sabia o que eles queriam, Jesus já sabia o que tinha no coração deles, Jesus já sabia o que tinha por trás dessa pergunta. Eles não queriam saber como foi que Jesus chegou, nem por que Jesus chegou. Eles estavam procurando Jesus, pelo que nós vimos lá em cima, no versículo 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Mas por que eles queriam fazer de Jesus rei? Jesus, como eu disse, ele tem a sabedoria de interpretar as pessoas. Ele tem a sabedoria de saber o que as pessoas dizem nas entrelinhas. Ele sabe qual é aquela pergunta que a pessoa pergunta, mas não é a pergunta. É a pergunta por trás da pergunta. Então, Jesus, sabendo a pergunta por trás da pergunta, Jesus já responde direto. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando. Jesus esclareceu o porquê que ele estava procurando. Não é para saber como Jesus chegou do outro lado. Jesus vai falar claramente: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então, primeiro a multidão buscava Jesus por causa dos milagres. E agora que Jesus multiplicou os pães e peixes, essa multidão que corria atrás de Jesus por causa dos milagres, agora corre atrás de Jesus por causa da multiplicação de pães, querendo que Jesus fosse o rei, e assim o problema da fome estaria resolvido. Queridos, Jesus é rei, mas é rei da sua igreja. Ele não se envolve com política terrena. Então é um dos primeiros pontos que vamos colocar aqui. Jesus, ele sempre separou o ministério dele da política terrena. Jesus, ele sempre separou a igreja dele da política terrena. A igreja de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo sempre cumpriu seus deveres cíveis. Jesus sempre cumpriu seus deveres cíveis, desde quando ele estava no ventre da mãe dele, quando José e Maria precisaram se alistar, conforme a ordem do imperador César, e Jesus ali nasceu. Nesse interim, nesse momento, ali a gente já vê que o povo de Deus, eles cumprem seus deveres. Jesus paga imposto no templo, Jesus cumpre tudo conforme a lei de Moisés, Jesus cumpre tudo conforme os romanos mandam. Ele fala lá: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas no momento que querem misturar a igreja de Cristo com política, ou seja, fazendo do próprio Jesus um rei, ele sai, ele separa as coisas, ele separa uma coisa da outra. Ele é ele, não tem nada a ver com reino terreno. O que ele quer é um reino espiritual. Ele reina para além daqui. A política terrena passa. Os próprios mandatos hoje nos mostram o quanto a política deve ser sempre passando de mandato para mandato. E mesmo no tempo da monarquia, nunca existiu um rei que reinasse perpetuamente, porque o próprio Deus, graças a Deus, estabeleceu que ninguém pode viver além de 120 anos. Então, se Deus assim estabeleceu, os reis viviam. E que a pobre da rainha Elizabeth quase tentou ultrapassar esse mandato, mas Deus um dia colocou fim ao reinado, inclusive da nossa amada rainha Elizabeth, que morreu há uns anos atrás. Quase perdurou por mais de um século,
mas sempre tiveram fins, todos reinados, e tinha que passar para o filho, ou outra pessoa tomava o trono, mas nenhum reino é eterno, a não ser somente o Senhor Jesus Cristo, porque se trata de um reino espiritual. Tudo que é material é passageiro, tudo que é terreno é passageiro. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja, é um povo escolhido eternamente, foi escolhido desde antes da fundação do mundo e reinará com Cristo por toda a eternidade. Por isso ela está acima, por isso ela está separada da política terrena, que é algo passageiro para essa era, para esse tempo. No tempo de Cristo era monarquia, hoje temos democracia, hoje temos outros tipos de governo terreno, porque são transitórios, são passageiros, e por isso Cristo não se envolveu, e a ordem dele, o exemplo dele é que não nos envolvamos, não misturemos as coisas hoje. Louvamos a Deus por termos o direito que temos de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, no estado que é chamado politicamente de estado laico. Glória a Deus por isso. E exercemos nossos direitos como cidadãos brasileiros, mas sempre deixando claro que a igreja de Jesus Cristo é para proclamar a verdade da vida eterna, a verdade da salvação em Jesus, a verdade de que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a ideia e o pensamento que Cristo expressa para nós, quando ele foge desse negócio, dessa mistura que as pessoas não compreenderam ele e queria que ele se envolvesse com a política terrena. Ele se afastou, ele foi para o outro lado, e ele imediatamente, quando a pessoa vem com a perguntinha por trás, ele já interpreta a pessoa e manda na lata qual a intenção real do coração daquelas pessoas. Vocês estão me procurando para uma coisa terrena, uma coisa passageira, mas não é para isso que eu vim. É o que Jesus está deixando claro aqui. Vocês não entenderam os meus milagres. Então observe o que Jesus vai mandar no versículo 27. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridades. Amém? Amém. Queridos, Jesus não está proibindo nós de trabalharmos, porque a gente trabalha. Eu no caso, meu irmão, nós fabricamos, nós não fabricamos, nós reformamos, nós fazemos a manutenção de fogões e vendemos, na intenção de, com esse dinheiro, comprarmos a comida que perece, o feijão, o arroz, a carne, e trabalhamos dignamente. Meu irmão também, ele é advogado, então ele pega causas, ele leva ao tribunal, ele faz lá as apelações e trabalha para receber o salário dele de advogado, para comprar comida que perece, roupa que perece, que rasga e precisa comprar outras, e feijão e arroz que a gente come e precisa comprar mais, e lá vai. E Jesus não está proibindo ninguém de trabalhar aqui, quando ele diz não trabalhem pela comida que perece. Jesus está proibindo a gente trabalhar. Não, não é isso que Jesus está fazendo aqui, de forma alguma. O que Jesus está dizendo é: não me busquem em primeiro lugar com a finalidade de apenas conseguir coisas materiais e passageiras. Jesus está dizendo aqui, com outras palavras, a mesma coisa que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos trabalhar com o suor do nosso rosto, conforme ordenado por Deus. Deus criou o ser humano, colocou no jardim para o cultivar. Cultivar a terra é um trabalho. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar, e o guardar, o proteger, também é um trabalho.
cultivar e guardar, plantar, proteger o jardim, cuidar. Deus já fez um homem com esse ofício de trabalhar. Deus. Queridos, então, Jesus não está aqui desfazendo a ordem de Deus e falando que não devemos fazer isso. Jesus está apenas dizendo qual deve ser a nossa prioridade. Até porque Deus nos chama o tempo todo para o buscarmos. Mesmo em momento de angústia, Salmo 50, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista Davi o tempo todo ele vai dizer para o Senhor: eu invoquei o Senhor, eu supliquei ao Senhor, e o Senhor me ajudou, o Senhor foi o meu amparo, o Senhor foi o meu auxílio. Eu estava num momento de angústia, eu invoquei o Senhor e fiquei livre dos meus inimigos. Então, Jesus também não está proibindo nós de buscarmos Ele para recebermos uma cura divina, para recebermos uma porta aberta, para recebermos bênção em nossas vidas, não. Observe que quando Jairo vai buscar Jesus para a filha dele ser curada, Jesus não diz: não vem me buscar para isso não, eu estou aqui só para salvar, eu não estou aqui para curar ninguém. Em nenhum momento Jesus diz isso para ninguém que vem buscar o favor dele. É pelo contrário, ele diz para Jairo, quando alguém chega e fala: Jairo, não perturba mais o mestre não, sua menina morreu. Jesus olha para Jairo e diz: continue crendo, Jairo, crê somente. Aleluia. Continue crendo. E Jesus vai e cura a filha de Jairo, mas não diz que Jairo pecou em nenhum momento por buscar ele para ressuscitar a filha. Jesus não disse que aquela mulher do fluxo de sangue pecou por buscar Jesus para ter uma cura divina. Observe que Jesus é o contrário, ele olha para ela pensa que havia pecado, porque pela lei de Moisés ela não podia tocar em Jesus, porque ela era considerada imunda pela lei de Moisés, então ela estava cometendo um pecado pela lei de Moisés. E Jesus olha para ela e diz o contrário, diz: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então Jesus não está proibindo a gente de buscar Ele para recebermos multiplicação de pão, multiplicação de dinheiro, multiplicação de bênçãos, e de amor, e de paz, de alegria, prosperidade, um monte de coisa que a gente costuma geralmente pedir mais em ano novo, né? Ah, Deus, eu quero um ano de paz, de prosperidade, e desejamos uns aos outros anos de paz, de prosperidade, de bênção, de mudança de vida para melhor, coisa boa. Calebinho fez mais um ano, a gente desejou para ele muitos anos de vida e saúde e prosperidade, que ele cresça no temor do Senhor. E Jesus não está proibindo nada disso. Ele não está dizendo: não faça isso não, isso é passageiro. Não, Jesus gosta que a gente busque Ele para tudo. Mas em primeiro lugar, prioridade. A prioridade é buscar pela salvação das nossas almas, em primeiro lugar. Jesus está falando aqui sobre prioridade. Não devemos buscar o Senhor Jesus apenas para benefícios materiais, apenas para benefícios materiais. Mas devemos buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar para a salvação da nossa alma. Então, podemos e devemos buscar a Jesus para benefícios materiais. Porém, em primeiro lugar, nós devemos o buscar para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha salvar a nossa alma. Uma vez salvos em Jesus, podemos buscar tudo. Ele mesmo vai dizer para a igreja que Ele amou. Ele escreveu uma carta para essa igreja, Ele mandou João escrever. A igreja é chamada Filadélfia, uma igreja salva, porque cria na palavra dele, porque mesmo tendo pouca força, guardou a palavra de Jesus e não negou o nome de Jesus. Ele vai dizer para essa igreja: Filadélfia, diante de você eu coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, o que Jesus está dizendo para Filadélfia? Se você precisa de cura, a porta está aberta, Filadélfia. Pode entrar e pegar a sua cura. Se você precisa de libertação, a porta está aberta para você, Filadélfia. Entra. Se você precisa de prosperidade, de bênção, a porta está aberta, Filadélfia. Eu não estou com minha mão encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Meu Deus, aleluia, Jesus. Agora precisamos estar nele para a nossa salvação
salvação eterna. Isso é o mais importante. É o mais importante. Jesus quer, em primeiro lugar, nos salvar. Nos salvar. É por isso que ele disse para aquele povo: não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Glória a Deus. Hoje, quase 2000 anos se passaram e Jesus tem essa mesma autoridade de nos dar a vida eterna. Tudo começou com comida. Por que é que Jesus foca agora no pão, na comida? Porque, segundo o relato da Bíblia, nós encontramos lá no princípio, Deus colocou 2 árvores no meio do jardim do Éden. E Deus disse: de todas as árvores comerás, mas do fruto do bem e do mal não comerás. A mulher, ela ouve a serpente, e ela desobedece a Deus e come do fruto, e ela pega desse fruto e dá para o marido dela, que também desobedece a Deus, ouve a sua esposa e come do fruto. E aí é onde entra o pecado no mundo, por causa dessa desobediência de Adão e Eva. Aí Deus expulsa o homem do jardim. Para quê? Por que Deus expulsa o homem do jardim? Porque Deus diz: para que o homem não coma do fruto da árvore da vida. Nós vamos expulsar eles do jardim, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. E Jesus vai dizer o quê? Eu dou para vocês esse fruto que dá a vida eterna. Amém. Glória a Deus. É por isso que Jesus fala que Ele vai dar esse fruto para quem crê nele, que dá a vida eterna. É o fruto que o homem foi expulso do jardim para que não comesse, para que não vivesse eternamente, por causa que ele desobedeceu. Mas agora em Cristo somos redimidos, em Cristo recebemos um novo coração, em Cristo recebemos a regeneração e a redenção, e o próprio Cristo nos dará a comer do fruto da árvore da vida, como está escrito lá no Apocalipse. É por isso que a igreja de Jesus Cristo não é para ministrar coisas terrenas, política terrena. A igreja de Jesus Cristo está aqui para ministrar coisas eternas, para ministrar sobre um assunto eterno que transcendeu da monarquia do tempo de Cristo para hoje, democracia, e transcende as gerações, transcende o tempo, está acima de qualquer sistema mundano. A igreja de Cristo, ela deve ter essa mentalidade, e não aquilo que o catolicismo romano trouxe, que é arcaico, que é imperialista, que pertence ao império romano, terreno, caído, falido, vencido, que pertence à estátua do sonho do rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, tronco de prata, coxas de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Não! A igreja de Cristo é como aquela rocha que foi cortada e que se espalhou, que esmiuçou aquela estátua dos pés à cabeça e reinou soberanamente, eternamente. Isso é a igreja de Cristo. Transcende todos os reinos, transcende todos os governos, todos os poderes terrenos, todos os poderes que existem espirituais, principados, potestades, demônios, entidades. Jesus Cristo está acima de tudo, governando sobre tudo. Ele é rei sobre tudo. Ele nos chama a atenção sobre essa autoridade dele, de nos dar vida eterna. Por isso devemos focar nisso. Ele chama a atenção para o nosso foco, que o nosso foco esteja em buscarmos essa vida eterna que Ele nos proporciona. Ele pode nos curar de toda e qualquer doença, se precisarmos de cura. Pode nos livrar, nos dar livramentos, proteção, porta aberta. Tudo isso nós podemos ter em Jesus, e buscando a Jesus.
Jesus não está proibindo a gente de fazer isso. Ele nunca proibiu ninguém de fazer isso. Ele apenas está dizendo que o foco principal não deve ser essas coisas. O foco principal é a nossa salvação eterna. Amém? Fica de pé. Vamos agradecer Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Porque Ele é o nosso Salvador. E quando Jesus fala isso, não é brincadeira. Porque duro será para aquelas pessoas que não receberem a salvação que só Jesus pode dar. Não existe salvação em nenhuma outra ação, em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser no universo, a não ser somente em Jesus. E Jesus fala isso com toda a autoridade e precisão que Ele tem. Só Ele pode salvar. Só Jesus. Aleluia, Jesus. E quem não receber a salvação que está em Jesus, infelizmente sofrerá a condenação eterna. E Jesus fala sobre esse sofrimento. Ele diz o quê? Lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Lá haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus, Ele veio para nos salvar desse lugar de perdição eterna. Quando Jesus fala sobre salvação, é salvar dessa perdição, dessa condenação, desse sofrimento eterno. É disso que Jesus veio nos salvar. Aleluia. E que nada no universo pode conceder salvação a uma alma dessa condenação se não for Jesus. Ninguém pode pagar pelos seus próprios pecados. Ninguém, a não ser Jesus, que se ofereceu como um sacrifício a Deus, derramou o próprio sangue dele para pagar a nossa dívida, pagar pelos nossos pecados. Glória. Então Jesus, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Ele zera a nossa conta diante de Deus. É Jesus quem faz isso. Então, querido, só Ele pode fazer isso, nada mais nem ninguém. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono das nossas almas. Ah, Deus, eu te entrego a minha alma. As nossas almas já são dele. Aleluia, Pai. Deus, eu vou dar para o Senhor igual o povo de Israel fazia no passado: touros, bezerros, ovelhas. Deus disse: se eu tivesse fome eu mataria e eu comeria, porque eu sou dono de tudo. Não só desses gados que vocês têm, eu sou dono dos que estão lá no campo, os búfalos, os gados campestres, eu sou dono de tudo. Se eu tivesse com fome eu ia matar e comia, Israel. Não pedia para vocês matar e trazer na minha frente, não. Eu sou dono de tudo. É por isso que Jesus Cristo se oferece a Deus como um sacrifício perfeito e agradável para purgar, para nos purificar dos nossos pecados e nos fazer aceitáveis a Deus. Ele é a nossa salvação. Então que Jesus seja sempre esse foco para nós, a nossa salvação. Que olhemos para Ele igual o ladrão da cruz, que olhou para Ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O foco do outro ladrão, tinham dois malfeitores, um de um lado e outro do outro. Jesus chama a nossa atenção essa noite para termos o mesmo foco daquele que olhou para Jesus, estava sofrendo, estava doendo, mas ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como eu digo, sempre uma fala por trás de outra fala. E Jesus, como sabe ler corações e ler as pessoas, é óbvio que o ladrão não estava pedindo para Jesus se lembrar apenas dele. Ele estava pedindo: rei, se tiver um espaço para mim lá no seu reino, no seu paraíso, me coloca lá, por favor. Ele não disse, ele apenas disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele e fala: eu sei o que você quer, salvação. Ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. O outro não, o outro foi muito claro e disse: se tu és o Filho de Deus mesmo, desce da cruz, se salva e salva nós desse sofrimento aqui agora. Ele queria Jesus só para se livrar daquele momentâneo sofrimento. E Jesus não concede o que ele queria, mas concede o que o outro queria, que era a sua salvação. Então que o nosso foco esteja sempre em primeiro lugar na salvação das nossas almas. Amém? Bondoso Deus, graças damos por Jesus Cristo. Não podíamos pagar pelo nosso pecado, pela nossa dívida, porque só Tu sabes, nós também, cada um de nós sabemos o quanto somos pecadores. E tentamos, ó Pai,
mas sem a graça do Senhor e sem Jesus Cristo seria impossível, ó Deus, nós nos livrarmos completamente do nosso pecado, porque pecamos por pensamentos, pecamos por atos, pecamos por desejos, ainda que não praticamos, mas somos pecadores completamente, ó Deus, e somente Jesus pode nos ajudar, somente em Jesus temos salvação. E sempre, ó Senhor, quando estamos sendo vencidos pela nossa natureza pecaminosa, pela desobediência contra o Senhor, porque, ó Deus, para nossa natureza o pecado nos parece aprazível, nos parece prazeroso momentaneamente, nós corremos ao Teu Filho Jesus Cristo, e em Jesus encontramos a satisfação, assim como o alimento satisfaz a nossa fome, e não precisamos mais nos alimentar de qualquer outra coisa, estamos satisfeitos ao Senhor. Assim Jesus Cristo satisfaz a nossa alma, assim encontramos satisfação em Jesus, e não precisamos mais desobedecer ao Senhor para nos satisfazermos. Em Jesus encontramos satisfação plena, além do que precisamos. E nós te agradecemos, ó Pai, por esta bênção que é Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Graças damos a Ti por este amor que temos em Jesus, por esta vida que temos em Jesus, que não nos despreza, que não nos abandona, que não nos lança fora. Ó Deus, nós te agradecemos por toda a graça que temos em Jesus Cristo, ó Pai, vida eterna que temos em Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos essa noite pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, para que em primeiro lugar venhamos a buscar Jesus todos os dias, para termos salvação, para que Jesus venha dominar, para que venhamos aprender com Jesus a boa maneira de pensar que te agrada, para que venhamos aprender com Jesus a boa maneira de viver que te agrada, de nos relacionarmos com outras pessoas que te agradam, de nos relacionarmos contigo, ó Pai, conforme o ensinamento de Jesus, Pai. Pedimos a graça, ó Deus, de em primeiro lugar sempre termos em mente a salvação em Jesus Cristo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Oh Pai, a ordem do Teu Espírito que diz: guarda o que Tu tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Nos ajuda, Senhor, termos sempre em primeiro lugar isso em mente, Senhor, e valorizarmos, ó Deus, cada gota do sangue de Jesus que foi derramada por nós, e valorizarmos, ó Pai, esse sacrifício glorioso que foi feito por nós, e valorizarmos essa salvação eterna, ó Deus, que transcende o momentâneo, que ultrapassa, Senhor, essa era e esse tempo, ó Pai, é para além do que vemos, ó Senhor. Pedimos a graça de assim compreendermos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amém. Glória a Jesus. Valorize a salvação que Jesus te deu, que possamos valorizar, amém? É isso que Jesus está falando. Podemos trabalhar, podemos fazer todas as coisas, mas sempre em primeiro lugar valorizando a nossa salvação. Uma vez isso em mente, podemos fazer tudo, né? Sempre tendo a nossa salvação em foco. Se a gente perceber que é uma cilada, que é uma coisa para tentar roubar de nós essa certeza, apesar de que os eleitos de Deus não caem em condenação, mas podem por algum momento, né, serem envergonhados, frustrados e enfraquecidos, se a gente perceber de longe que é uma astuta cilada do maligno, porque essa é a intenção dele, tirar o nosso foco da salvação em Jesus, porque ele perdeu, nós não, que a gente possa estar sempre focados na nossa salvação da nossa alma. Somos almas e um dia estaremos diante dele, amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, assim seja, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco,
seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. Nós dizemos: Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos livre do maligno. Que a presença do Senhor nos guarde. Que Deus amado esteja como um muro de fogo em nossa Glória a volta, Deus. nos protegendo e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. E amanhã Amém. estaremos Glória de a volta, se Deus Deus. quiser, em nome de Jesus.